Olá, galera do quinto ano! Sou Majoelze Sloring. Vamos estudar agora um pouquinho mais do componente curricular de língua portuguesa. Aula 32. O nosso tema de hoje, sílaba tônica. Você conhece? Se não, fica ligadinho aí. Você já ficou na dúvida se uma palavra tem acento ou não? Eu já. Quem nunca, né? Não teve esse minuto de dúvida. Então vamos estudar, vamos prestar bastante atenção para a gente aprender sobre sílaba tônica. Você sabia que a sábia sabia que a sabiá sabia sobiar? Professora, que tanto de sabia, sabiá, que isso? Gente, a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente. E o que diferencia? O acento e a sílaba tônica, que é a sílaba forte da palavra. Sabiá, a sílaba tônica da palavra sabiá é a última, onde temos o acento agudo, sabiá, é a sílaba forte. Sabia, que vem do verbo saber, é a sílaba, que é a sílaba tônica, sabia. O bi é a sílaba tônica. Sábia é a antepenúltima sílaba, inclusive está acentuada também. Ela é a sílaba tônica da palavra sábia. Vamos seguir. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos desvendar o mistério agora da sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, da sílaba forte da palavra, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, que são as palavras cuja última sílaba é tônica. Exemplos: metrô, suflê, supor. Temos as paroxítonas, que são as palavras cuja penúltima sílaba é tônica, a penúltima que é a sílaba forte. Exemplos: caráter, cavaleiro, papagaio. E as proparoxítonas, que são as palavras cuja antepenúltima sílaba é a forte, é a tônica. Exemplos: estádio, sílaba, subsídio. Tem uma regrinha para as palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Atenção, sílaba tônica é a emitida com mais ênfase numa palavra. Olha que palavra bonita para você entender melhor ainda. Ou seja, com mais força, podendo receber ou não acento gráfico. Isso quer dizer que a sílaba tônica nem sempre pode estar acentuada. Às vezes, ela vem também sem acento, mas ela é a forte da palavra. Vamos ler o texto a seguir. O sapo e a borboleta. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Pobre batráquio asqueroso, o que você é se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E num segundo o sapo projetou a tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço.
que o sapo fez? Comeu a borboleta. Copie do texto 3 palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são as palavras, estão lembrados? Que tem a sílaba, a penúltima sílaba forte. A penúltima sílaba da palavra, que é a chamada sílaba tônica. Então, nós temos anfíbia, natureza e espaço. Percebemos ali que somente a palavra anfíbia está sendo acentuada, as demais não, o que também não as impedem de serem paroxítonas. 2 palavras oxítonas terminadas em E. Então, nós temos você e até. Você acentuado com acento circunflexo e até com acento agudo. Assinale a alternativa correta. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A palavra árvore é uma oxítona ou todas as oxítonas são acentuadas? A resposta correta é a regrinha que eu li para vocês lá atrás. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Opção A. É uma regra, tá? Não são paroxítonas as palavras. Nós temos 4 opções, 4 grupos de palavras. Letra A. Todas, florestas, homens. Espaço, natureza, contrário. Poluídas, feia, suja. Lugar, atrapalhar, aliás. Todas as palavras, quase todas as palavras aí são paroxítonas. Quais que não são? Lugar, atrapalhar e aliás, que são palavras oxítonas, onde tem a última sílaba forte. 4. Pinte com um lápis de cor amarelo todas as palavras proparoxítonas. Se você não tiver o lápis amarelo, faça com qualquer outra cor. Então, nós temos o grupo de palavras onde você vai simplesmente destacar as palavras que são proparoxítonas. Lembrando da regrinha, todas elas são acentuadas. Então, já trouxe para vocês aqui o grupo pronto, que é óculos, último, pêssego, romântico, elétrico, relâmpago, próximo e mínimo. As demais não são proparoxítonas. Observe a sequência abaixo e responda. Nós temos a sequência de palavras: história, amigo, língua, caderno e chinelo. Em relação à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Quando nós pronunciamos todas elas, o que elas têm em comum? Todas são paroxítonas, que tem a penúltima sílaba tônica. Explique o que é sílaba tônica. Eu falei para vocês e li para vocês que sílaba tônica é aquela sílaba emitida com mais ênfase, com mais força numa palavra, podendo receber ou não o acento gráfico. Eu acredito que até aqui já deu para você compreender sobre sílaba tônica. E para melhorar o seu entendimento e a sua compreensão, vamos à leitura de algumas regras de acentuação gráfica. Primeira regra: monossílabos tônicos. São palavras formadas por uma única sílaba. São acentuados quando terminados em a ou as, e ou es, o ou os. Exemplo: pá, lá, as. Esse as aí é relacionado ao as da carta do baralho. Pé, fé, ré, pó, dó. Todos os monossílabos
tônicos são formados por uma única sílaba, são acentuados quando são terminados apenas em A, em E, em O. Acrescenta-se o S quando for plural. Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. Nós falamos lá atrás. Recebem acento quando terminadas em. Olha que importante vocês estudarem isso. A, sofá, Pará, maracujás, Paraná. É, você, café, bebês. Ó, avô, avós. Eu estou lendo palavras no singular e no plural para você compreender que pode estar tanto no singular como no plural. Em, alguém, também, porém, ninguém, todas são oxítonas. Todas as palavras terminadas em são oxítonas, são acentuadas. Ens, parabéns, também são as oxítonas acentuadas. Estamos falando aqui de oxítonas que são acentuadas, tá? Tem oxítonas que não recebem o acento, mas nós estamos falando de regras gerais de acentuação gráfica. E as paroxítonas? Quando elas são acentuadas, em que situação? As paroxítonas, que são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, recebem acento quando terminadas em L, R, N, X, I, no plural também, U, US no plural, uns, ans, ãos, ons, PS e ditongos crescentes. Professora, que confusão! Realmente, isso aqui requer muito estudo. Quanto mais você lê, quanto mais você faz atividades referentes a isso, você aprende mais. Tem que estudar. Observação. Antes da nova ortografia, havia duas outras regras para acentuação de paroxítonas. Quando elas possuíam, na mesma palavra, dois S ou dois Os, eram os casos de voo, enjoo, crei, lei e veio. Essas palavras possuíam acento circunflexo. Hoje são grafadas sem acento, ou seja, após a nova ortografia foram eliminados os acentos dessas palavras. Quarta regrinha. Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima e todas são acentuadas. Exemplos: médico, árvore, maiúsculos, ônibus, Pitágoras. A regra é apenas essa, todas elas são acentuadas. Regras especiais de acentuação. Ditongos abertos. Os ditongos abertos el, ei e oi são acentuados para que não se confundam suas pronúncias com suas respectivas formas fechadas, eu, ei e oi. Veja as formas abertas, céu, réu, chapéu, anéis, e as fechadas, seu, meu. Então, quando a forma é aberta, ela é acentuada com acento agudo. Quando o som é fechado, não utiliza-se o acento. Observação: com a nova ortografia, os ditongos abertos, ei e oi, ei e oi, né, ditongos abertos, perderam acento em palavras paroxítonas. Exemplos: ideia, anteriormente era acentuada, hoje não se acentua mais. Assembleia, europeia, geleia, jiboia, joia, heróico. Nenhuma palavra mais com esses
com essas formas abertas, que nós chamamos de ditongos abertos, são acentuadas após a mudança da nova ortografia. Essas palavras tinham acento agudo, mas o perderam em razão da reforma. Hiato, encontro vocálico hiato. Acentuam-se os hiatos com I ou U, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. País, saúde, baú, miúdo. Observações. Hiatos seguidos de NH não são acentuados. Exemplo, moinho, rainha, tá? Mesmo que tenha o som forte, não são acentuados, porque estão acompanhados e seguidos de NH. Com a nova ortografia, não se acentuam hiatos precedidos de ditongo em palavras paroxítonas como feiura, boiuno, bocaiúva, não se acentua mais essas palavras. Acento diferencial. Recebem acento diferencial algumas palavras homônimas perfeitas que, em determinados contextos, podem gerar duplicidade de sentido ou confusão na interpretação. Por, verbo, por, colocar, né, o sinônimo aí, por verbo, por preposição já não é acentuado. O verbo sim. Eles têm, plural, têm com acento circunflexo, para diferenciar do singular que não tem o acento. Eles vêm, eles têm, eles vêm, no plural, acentuado, no singular, sem acento. Ou porque, substantivo, porque conjunção já não é acentuada, enquanto o porque substantivo, sim. Eles contêm, com acento circunflexo no plural, e ele contém com acento agudo no singular. Eles provêm com acento circunflexo no plural e ele provém com acento agudo no singular. Observações. Na língua portuguesa, gente, são muitas regras, muito estudo. As palavras para verbo pelo substantivo e polo substantivo tinham acento diferencial antes da reforma ortográfica, para, pelo e polo. Esses acentos foram extintos, ou seja, não tem mais nas palavras pelo, para e polo. O acento diferencial em forma, fechado, para diferenciar de forma, aberto, é facultativo. Se você está escrevendo alguma frase, algum texto, tem a palavra forma nessa pronúncia, nesse som fechado, você colocar o acento ou não é facultativo. Ou seja, se tiver acentuado ou não, está certo. A forma verbal pôde no passado possui acento diferencial para distingui-la de pode no presente. Então, pôde no passado, acentuado, com acento circunflexo. Pode no presente, sem acento. A atividade que está para você lá na plataforma é recorte de revistas e jornais, 10 palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 10 de cada. Use a criatividade. Caso você não encontre, não tenha material de recorte na sua casa o suficiente, você pode cortar sílabas e montar a palavra. O importante é você fazer a atividade. Professora, aqui em casa não tem nada para recortar, gente. Vai no dicionário, leiam algum livro, descubra palavras e escrevam. Não deixem de fazer a atividade. É realizando a atividade que você vai memorizando aquilo que você está estudando. E agora algumas dicas para você que estuda diariamente. E para você que não gosta também, tem ao estudar
prazer, amor, compromisso, responsabilidade e sonhos. Nós temos que sonhar para que esses sonhos virem realidade na nossa vida. E que tudo aquilo que a gente projetar, tudo aquilo que a gente sonhar, que a gente imaginar, a gente tenha capacidade de caminhar e realizar. Tudo depende da gente também, muito mais da gente querer, tá bom? E você que tem preguicinha de estudar, desânimo, levanta a cabecinha, vamos estudar. Sem estudo não tem como seguir mais. Tem que estudar, tem que ter estudo, você tem que aprender a lidar com tudo um pouquinho. Ficamos aqui com mais uma aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular nessa imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Se você não conseguiu assistir a aula na TV, corre lá no YouTube e veja, estará disponível para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.